Oi, hoje vamos ter um especial Halloween, atrasado mas o que vale é a intenção, onde vamos falar da estrutura gótica mais famosa do mundo, com suas gárgulas, seus sinos esplendorosos, sua arquitetura de tirar o fôlego e que, apesar de ter passado por tragédias, continua majestosa. E para quem não pegou a referência, eu estou falando da Catedral de Notre Dame em Paris. O meu nome é Joyce e esse é o canal Arque Curiosidades. A Catedral de Notre Dame é uma das mais famosas catedrais góticas do mundo e hoje vamos falar sobre sua história característica, a inspiração que ela é para as pessoas e também sobre o incêndio de 2019 e a sua restauração que ainda está sendo executada. Então vem comigo, Arque Curiosos! A Catedral de Notre Dame tem uma história impressionante. Sua construção iniciou em 1163, durante o reinado do rei Luís VII. Foi construída por decisão de Maurice de Sully, um bispo de Paris que decidiu construir uma catedral maior para a cidade. A igreja foi construída na Île de la Cité, uma ilha no rio Sena, o berço da antiga Paris. Ao longo de 200 anos, a catedral foi gradualmente ampliada e concluída. A nova catedral foi nomeada de Notre Dame como homenagem à Virgem Maria. Notre Dame significa em francês Nossa Senhora. Durante a Reforma e as guerras religiosas francesas no século XVI, a Catedral de Notre Dame sofreu muitos danos. Diversas esculturas e tesouros foram destruídos ou roubados. E na época da Revolução Francesa, a igreja estava em estado de total abandono. Portanto, na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, a Catedral de Notre Dame sobreviveu. Ela continuou sendo um importante centro da vida religiosa e cultural em Paris. E também se tornou um local turístico popular, atraindo milhões de visitantes todos os anos. É importante notar que mesmo após sua conclusão inicial no século XIV, a catedral continuou sendo modificada e restaurada em vários momentos da história. Por exemplo, uma grande restauração ocorreu em meados do século XIX e a obra adicionou a icônica Torre da Catedral, que infelizmente foi destruída no incêndio de 2019. É fato que Notre Dame é uma fonte inesgotável de inspiração. Aliás, a arquitetura da catedral já chama atenção, pois segue a linha gótica francesa, um estilo que enfatiza a verticalidade e a luz. Na igreja, o uso foi inovador e por lá estão abóbadas com nervuras e grandes vitrais, e isso influenciou o design de muitos outros edifícios pelo mundo. Com certeza, a obra literária mais famosa inspirada na catedral seja o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. É um romance que foi publicado em 1831 e conta a história de Quasimodo, um corcunda que é sineiro da catedral, e o seu amor pela cigana Esmeralda. O ator escreveu o romance para chamar a atenção das pessoas para o estado de abandono da catedral e defender a sua preservação. Quando falamos de arte, muitos pintores, incluindo os impressionistas, retratam Notre Dame em seus trabalhos. Tanto a fachada da catedral, suas estátuas, suas rosáceas e sua vista sobre Paris foram e continuam sendo temas muito populares. Por fim, a catedral foi cenário de inúmeros filmes, e um dos mais famosos foi a adaptação animada da Disney de O Corcunda de Notre Dame, lançada em 1996. Mas espera um pouco aí que já vem umas curiosidades bem impressionantes da Catedral de Notre Dame. Mas antes eu quero pedir para você já se inscrever no canal e não esquecer de deixar o seu gostei, que isso me ajuda muito eu me sentir inspirada em trazer mais conteúdo para vocês aqui no canal. Então vamos continuar. Com uma arquitetura riquíssima, marcada por minuciosos detalhes, faz da igreja um dos monumentos mais visitados da Europa, com cerca de 14 milhões de visitantes por ano. Teto côncavo, formas ogivais, estátuas, vitrais coloridos e arcos diagonais realçam a arquitetura gótica francesa. As torres localizadas na parte frontal permitem uma belíssima vista de Paris, porém é preciso subir 387 degraus para chegar até o topo. A subida permite uma perspectiva diversa da arquitetura interna e da parte estrutural da catedral. A igreja foi palco de numerosos e importantes momentos da história. Entre eles vale destacar a beatificação de Joana d'Arc, o coração de Napoleão Bonaparte e a noite de 24 de agosto de 1994, quando os sinos de Notre Dame soaram para anunciar a libertação da capital francesa da Segunda Guerra Mundial. Outra curiosidade sobre a igreja é o seu local de inserção. Escavações realizadas no terreno encontraram relíquias de uma antiga cidade romana chamada Lutécia.
Hoje, um museu chamado Cripta Arqueológica permite visitas ao local no subsolo da catedral. Existem muitas outras curiosidades sobre Notre Dame. Uma delas é que a catedral é famosa por suas muitas gárgulas, que são bicos de água de chuva projetada para se parecerem com criaturas grotescas, e as suas quimeras, que são estátuas decorativas. Além disso, a igreja tem um grande órgão, com 109 paradas e quase 8.000 tubos. Sendo assim, o grande órgão de Notre Dame é um dos maiores e mais famosos do mundo. Outra curiosidade é em relação aos sinos. Notre Dame tem 10 sinos e o maior deles, o Emmanuel, pesa mais de 13 toneladas. Os sinos foram substituídos em 2013 para comemorar o aniversário de 850 anos da catedral. Somente o Emmanuel não foi substituído, porque ele é considerado um dos sinos com o melhor som da Europa. No dia 15 de abril de 2019, um incêndio devastador ocorreu na Catedral de Notre Dame. O fogo começou no sótão da catedral, que era construído em madeira, levando a ser apelidado de A Floresta. As chamas se espalharam rapidamente, levando ao colapso da torre central da catedral e do telhado. Os bombeiros de Paris combateram o incêndio por aproximadamente 15 horas. Aliás, foi com muito esforço que o fogo foi extinto e foram cruciais para evitar a destruição total do edifício. Os militares conseguiram salvar a estrutura principal, incluindo suas duas icônicas torres sinaleiras. Todavia, mesmo com a estrutura principal da catedral sendo preservada, o incêndio causou danos significativos. A torre do século XIX e a maior parte do telhado de madeira coberto de chumbo da catedral foram destruídos. Algumas partes do teto abobadado de pedra desabaram e houve mais danos causados pela fumaça e a água utilizada no combate às chamas. Depois do triste incêndio em Notre Dame, Paris, toda a França, melhor, o mundo todo se uniu em torno da reconstrução da catedral. Muitas promessas de financiamento ocorreram e o montante ultrapassou 1 bilhão de euros. As doações vieram de várias fontes, incluindo indivíduos, empresas e governos locais e nacionais. A primeira ação depois do incêndio foi tentar proteger a estrutura e evitar mais danos. Por isso foram estabilizadas as paredes da catedral e instalados telhados temporários. A ideia era proteger o interior da chuva e das intempéries e facilitar o trabalho de remoção de toneladas de detritos no interior. O presidente francês Emmanuel Macron estabeleceu ainda no ano do incêndio uma meta de 5 anos para a reconstrução. O período seria a tempo para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, e o plano inclui restaurar a catedral ao seu estado anterior ao incêndio, com o mesmo estilo gótico. Em princípio, a obra estará pronta no prazo prometido. Em seguida à tragédia, e mesmo com tantos desafios, historiadores, arqueólogos e conservacionistas começaram a aprender mais sobre o passado da estrutura. Enquanto as equipes vasculharam os escombros e planejavam a restauração, foram revelados vários segredos de Notre Dame depois do incêndio. A perda da floresta, a estrutura do telhado de madeira, foi trágica, mas também permitiu que os historiadores estudassem de perto as técnicas medievais de carpintaria. Parte da madeira datada do século XII foi bem preservada e ofereceu informações sobre os métodos históricos de construção. Além disso, o incêndio exigiu uma pesquisa abrangente da estrutura restante para planejar sua restauração. Este processo revelou aspectos ocultos da arquitetura da catedral. As tecnologias de digitalização a laser e modelagem 3D foram usadas para mapear a catedral com alto nível de precisão, fornecendo uma riqueza de informações que serão úteis tanto para historiadores quanto para os restauradores. Mesmo que o incêndio tenha sido um desastre, ele levou a descobertas arqueológicas inesperadas. Entre os escombros, os especialistas encontraram fragmentos de estátuas, gárgulas e vitrais, muitos dos quais não eram vistos de perto há séculos. Enquanto os investigadores vasculham os destroços, eles descobriram evidência das múltiplas restaurações e alterações pelas quais a catedral passou ao longo da sua história, algumas das quais foram escondidas e até mesmo esquecidas. Eu espero que tenham gostado desse especial de Halloween e de conhecer um pouco mais sobre a história da Catedral de Notre Dame. Comenta aqui embaixo o que vocês acham e se tem alguma outra construção gótica que gostariam que eu fale sobre. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, senta o dedo no botão de gostei. E eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!